Vamos estender as mãos para cá? Pai querido, nós colocamos aqui, Pai, o servo do Senhor, o Fred. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoá-lo nesse momento. Pai, que a boca dele seja como rios, Pai, que sai do teu trono. Pai, que o Senhor também venha preparar, Pai, o coração da tua igreja como uma terra fértil, Pai, para que a semente que venha sair da boca dele, Pai, venha dar fruto em nossos corações, Pai. Abençoe ele, Pai, que o Senhor venha dirigi-lo, dê a ele lucidez, dê a ele sabedoria, Pai. E que ele venha falar, Pai, algo que venha do Senhor e não que venha dele, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Amém. Graça e a paz. Antes de começar, eu quero compartilhar desse momento dividir, né? Esse momento da ministração com os meus irmãos e amados que estão no campo. Né? Eles mandaram alguns videozinhos, eu montei tudo em sequência aqui para a gente assistir e matar um pouquinho da saudade que a gente fica deles. Né? Então solta aí, Herbert, por favor. Boa tarde, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui conversando com vocês essa tarde. Pois é, que legal a gente poder ter essa oportunidade, né, de ter esse domingo especial para a família, domingo especial para os missionários. Então a gente tem servido aí no campo missionário já há muitos anos, né, e até esse ano eu e a Ramona completamos 21 anos de casado. Então servir a Deus com a família é um desafio. Nós estamos agora aqui nos Estados Unidos, mas nós já viajamos para a China e já fomos para o Paraguai quando os meninos eram bem pequenos. Né? Sempre é um desafio. Quando você é sozinho, as decisões que você toma atingem só você. Né? Mas quando você está em família, as decisões têm que serem bem tomadas porque envolve todo mundo da sua família. Né? E para mim o mais desafiador no campo missionário é o ser. Porque a gente tem uma pressão muito grande de estar fazendo a obra do Senhor, mas o que vai abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta é o nosso relacionamento com Deus. Então manter esse relacionamento, manter a intimidade com Deus, isso é o grande desafio na obra missionária. E aí tem a minha filha aqui que vai falar com vocês. Oi, então uma das coisas muito boas de fazer parte de uma família missionária é que eu tenho várias oportunidades de conhecer muitas pessoas de países diferentes e até só estados diferentes mesmo, mas é muito legal. E uma das coisas meio ruins é que eu nunca pude passar muito tempo com a família do meu pai e nem com a da minha mãe, porque a gente sempre tá se mudando e é isso aí. E também, lembrando, o Nathan não está aqui porque ele está na escola, então é difícil da gente conciliar todo mundo junto, mas que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo culto da família. Estamos com saudades. Valeu! Estevam, qual a coisa que você mais gosta e que você menos gosta em ser filho de missionários? Eu gosto porque eu consigo conhecer outros lugares e eu faço outros amigos, novos amigos. Mas eu não gosto porque eu tenho que mudar e eu também deixo meus outros amigos lá onde é que eu estava vivendo. Eu não gosto disso. Tá bom. Oi, Benny. O que você mais gosta em ser filho de missionários? Que a gente vai para lugares diferentes, visitar outros lugares. E o que você menos gosta? Que a gente tem que deixar coisa para trás, os nossos amigos e as coisas. Tchau! Oi, Abi. O que você mais gosta de ser filha de missionários? Eu gosto de que minha família. Uhum. E o que é a parte que você menos gosta? Que quando eu voltar, meus amigos, um dos meus amigos não vai estar lá. Então tá bom, obrigada, viu? Qual foi o maior desafio para manter o bem-estar da família no campo?
Não sei se todos sabem, mas Rodrigo teve que navegar e ficou longe da gente por 5 meses. E foi bem desafiante, né? Ter que ficar cuidando das crianças praticamente sendo mãe e pai, né? Cuidando deles na escola e ainda trabalhando meio período na escolinha, no maternal da escolinha do navio. Foi bem desafiante isso. A gente nunca ficou longe por tanto tempo e isso para mim foi o maior desafio que a gente passou nos últimos anos. Verdade. E o que você acha que foi uma experiência que foi marcante pra gente? Acho, sem dúvida nenhuma, essa acho que foi a experiência mais marcante dos últimos meses todos, né? Desde que a gente saiu do Brasil. Mas para nós tem sido uma alegria ver como Deus tem nos ajudado com as crianças na adaptação deles. Então, a gente tinha muito receio, muitas coisas que passam no coração em você sair do Brasil e sem saber realmente o que esperar com as crianças, que para nós é uma experiência nova, né? Principalmente com as crianças já um pouquinho mais maiores, quer dizer. E então, para mim, eu coloco isso como um ponto de oração e, sem dúvida nenhuma, também um ponto de louvor a Deus por ter nos agraciado com a bênção da adaptação da família toda como família e dos meninos principalmente, com a língua, com os amigos, com o ambiente novo. É isso aí, gente. Muita saudade de vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu? Tchau. Tchau. Gente, tudo bem? Eu sou a Catiele, estou servindo na Jocum DF já faz um ano, né? E acho que o principal desafio, apesar de não parecer, é a saudade de estar longe da família, de não conseguir muitas vezes estar em todos os momentos especiais. E é uma coisa que faz falta, né? Sempre. Mas é um perto longe, né? Às vezes fazer missões perto tem disso. As pessoas acham que a gente está pertinho da família e sempre tá podendo estar junto, mas pelo contrário, porque a nossa agenda é bem corrida, né, em missões. Então eu acho que uma das principais coisas que eu sinto falta é de poder estar perto da família, fazer os almoços no dia de domingo e poder ter aqueles abraços gostosos que só nos pais, nos irmãos a gente consegue, né? Mas é isso, e estar em missões é sempre também maravilhoso. E aí, Vé, tudo bom com vocês? Estou aqui no Jocum São Luís, no Maranhão. A gente já estava saindo de viagem pro Prático e eu quero gravar esse vídeo para vocês hoje. Eu quero falar um pouquinho da dificuldade, às vezes, o desafio assim, de estar longe da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas avós. Falando isso, um beijo pra vocês, que saudade. E eu quero agradecer também, porque é difícil, gente. A falta, né, da presença, do abraço, do aconchego do lar faz falta. E só que meus pais e meus irmãos conseguiram estar presentes, mesmo assim, mandando mensagem, ligando. E isso pra mim é muito importante. E eu senti muito abraçada. E eu sei, assim, que eu pude descansar, sabe? No colo de Deus, assim. Saber que Deus cuida de mim e cuida da minha família também. Mas foi difícil, gente, até eu entender isso. E ainda mais com a morte do meu tio, foi um momento que eu fiquei muito mal. Mas Deus me disse exatamente isso, de que Ele tá cuidando dos meus. E enquanto eu cuido do reino dele, sabe? E isso pra mim foi muito impactante. E não é fácil ficar longe da família, mas eu sinto que esse momento só nos afastaram fisicamente, porque eles estiveram presentes em cada momento, em cada detalhe. Fica muita saudade. E é muito difícil mesmo, porque quando acontece muitas coisas e a mente, sentimentos, e aí você quer voltar pra casa, você quer voltar pro braço dos seus pais,
mas você tem que continuar firme. E é Deus mesmo que pode dar essa paz pra gente. E é isso, gente, que eu queria compartilhar um pouco com vocês. E eu ganhei muitos pais espirituais também. Não fiquem com ciúmes, tá? Pai, mãe. Ganhei muitos irmãos. Não fiquem com ciúmes, Larissa Júnior. Mas foi muito especial esse tempo. Tá sendo muito especial. E eu sinto muita saudade. Muita mesmo. Mas eu sinto o conforto de Deus. E é isso, gente. Beijo, tchau. Muita saudade de vocês. Oi, gente, tudo bem? Nós queríamos compartilhar com vocês aí algumas coisas que nós temos vivido aqui no campo. E uma delas é como Deus tem provido nas nossas vidas. Assim, por 2 vezes nós vivemos assim milagres de Deus quanto à provisão. E é muito bom ver isso acontecendo, porque é um sinal de que a gente está fazendo a coisa certa, está no centro da vontade de Deus. E a primeira delas foi quando a gente estava aqui precisávamos de um carro. Nós tínhamos pouco recurso para adquirir um carro mais novo. Nós íamos comprar um outro mais velho, né, mais antigo. E nós não sabíamos, mas amigos das igrejas que a gente trabalha junto estavam levantando uma oferta para cobrir esse gasto. E quando a gente foi se dar conta disso, era praticamente o valor completo do automóvel. E isso foi muito legal, porque a gente adquiriu um veículo muito além do que a gente estava pensando, assim, que poderíamos comprar. Então, a gente vê, assim, o mimo de Deus e a provisão dele ao mesmo tempo, né? Com a gente, com a nossa família. E a outra vez foi em relação à casa, porque para a gente alugar uma casa aqui, a gente precisa de ter muito dinheiro, assim, ainda mais a gente que depende de uma moeda estrangeira. É muito caro, assim, alugar casa, ter imóvel. Então, a gente ficou orando por vários meses para Deus providenciar um lugar, porque eu trabalho aqui sendo pioneiro, não tem na nossa base ainda edifícios para acomodar famílias como a nossa, de 4 pessoas. Então, nesse período de oração, Deus levantou um dos nossos líderes lá, uma senhora chamada Júlia, e foi uma bênção, porque uma casa como a dela é muito caro. E a gente paga uma quantidade muito simbólica mesmo para ela, assim, não cobre o valor da casa de jeito nenhum. E nisso também a gente vê Deus provendo para a nossa família, cuidando de nós aqui fora. Então nós estamos muito felizes e certos de que esse é o momento de estar aqui. É muito desafiador, nós temos vários desafios, mas nós temos certeza que é o centro da vontade de Deus esse tempo aqui para nós. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a Juliana resumiu muito bem e fica muito difícil a gente classificar um desafio como sendo maior ou menor. Na verdade, quando você está fora da sua terra, qualquer desafio, seja ele pequeno ou grande, ele é grande demais quando você não entende 100% qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus. Mas se eu pudesse classificar um desafio como sendo grande, em manter, por exemplo, a família num lugar seguro, em procurar sempre um lugar. Para mim, um dos maiores desafios, eu ouvia outros missionários falarem isso e eu não entendia muito bem, numa terra internacional, né? Que são as mudanças mesmo, mudança física, sair daqui e ir para lá. Isso é um grande desafio, porque você não cria raízes, você fica como folha seca, sem entender muito bem o que está acontecendo. Mas, como eu falei, Deus vai revelando sua vontade no caminho. Um outro grande desafio, na minha opinião, é tornar um ambiente... tentar traduzir tudo isso que a gente vive para que as nossas crianças entendam. Muito embora muito do que Deus fala com a gente vem delas.
Então Deus acaba falando muito com a gente através dessas crianças. Então acho que esse é um dos grandes desafios, além do financeiro, que é o óbvio, mas é claro que esse é um desafio que determina praticamente todos os outros. Mas como a Juliana falou, Deus tem sido muito misericordioso com a gente. E a gente nem consegue entender ainda, fica difícil a gente colocar em palavras aquilo que Deus tem feito. É basicamente impossível. A gente precisa de muitas horas para conversar, para poder falar de tudo que Deus tem feito aqui. Um outro desafio é a língua, né? Você às vezes não compreender a questão do idioma, da língua, de você aprender essa questão do idioma, é muito difícil, né? Então a gente acaba tendo que gastar muito tempo orando, estudando e vendo como é que as coisas funcionam. E cometendo erros, e cometendo muitos erros, né? E isso é muito interessante, que com os erros você vai crescendo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe. Muito obrigado por gastar esse tempinho aí ouvindo a gente. E que em nome de Jesus, em breve a gente tem mais informações para vocês. Beleza? Fica na paz do Senhor. Eu gosto da nossa casa e daqui do parque. Eu gosto da minha escola. Eu quero ser uma missionária, porque é legal. Ele vai para as igrejas e lê a Bíblia e ele ensina as pessoas a falar de Deus. Eu tô com saudade de vocês. Eu quero ir aí logo e eu vou ir aí depois do meu aniversário. É, o ano que vem, né? Vou ficar aí 3 meses. Deus. Como foi desafiado a gente para falar sobre família missionária, né? E a gente conseguiu, só não conseguimos o vídeo do presbítero Ricardo, né? Para colocar aí em tempo hábil também. E o desafio do Daniel para a gente é para falar com a igreja, compartilhar como uma família de missionários local, né? Para quem não conhece, não nos conhece, né? Eu e a Adriana somos missionários, né? Full time, o tempo inteiro, né? Então estamos servindo a igreja local, né? Esse é o linguajar que a gente fala entre os missionários, né? Você está servindo aonde? Todo Mercy Ships, que é onde o Rodrigo e a Tati estão. Eles estão morando em navio, né? A Ju e o Wesley foram os últimos que falaram, estão na Inglaterra, né? A Tati e o Rodrigo foram para lá enquanto eles estão na Inglaterra, enquanto o navio tem manutenção, né? Eles ficam vários meses no continente esperando o navio se reorganizar. E Elinho e Ramona nos Estados Unidos. E a Catiele aqui no DF. E a Letícia no Maranhão. E é legal, né? Se a pessoa já pega o sotaque, né, pastor? Já instala o plugin da língua e vai embora. Já se mistura com o povo. Então eu queria compartilhar um pouco também da minha história, né? Eu tenho certeza desse estilo de vida, desse chamado, desde quando eu tinha 15 anos de idade, né? Então, acho que era uma das coisas mais difíceis para um pai ouvir, né? Para uma mãe ouvir, filho, pai, mãe, eu não vou fazer concurso público. Pai, mãe, eu vou ser missionário, né? E hoje, com o coração de pai, eu estava conversando isso hoje com a Adriana, hoje eu consigo compreender, né? Porque a Ana Paula já sinaliza que quer levantar voo, né? E eu falo assim, meu Deus do céu. Né?
Mas é muito interessante. E dessa minha jornada, quando eu fiz o meu curso em missões em 99, e tive a oportunidade de ir à África, já estive em Portugal de passagem, né? Tivemos a oportunidade de ir em família para a Oceania, né? Que foi o continente que Deus plantou no meu coração quando eu estava nesse curso, né? Quando eu estava de 99 para 2000, eu estava buscando em Deus e falei assim: Deus, o que você quer para a minha vida? Eu já compreendi que minha missão é compartilhar o Evangelho e tudo. E Deus colocou muito forte, um amor muito forte por essa região no meu coração. E desde então, eu me pego orando, me pego pesquisando cultura, né, me pego pesquisando tudo sobre eles. E aí tivemos lá e voltamos, né, numa volta precoce, né, nós não cumprimos o tempo que a gente tinha estipulado de estar lá, né, e isso foi bastante forte assim dentro da minha vida, né, dentro do meu coração, porque na minha cabeça era o chamado de Deus, assim, Deus me quer naquele lugar, né, isso criou um caos dentro do meu coração. Eu falei, mas por que eu fui e não fiquei, né? E quem me conhece de perto sabe que eu passei maus bocados, né, por causa disso, né? Eu praticamente entrei em depressão e não conseguia compreender qual era o mistério de Deus, né? E Deus tem me lembrado cada dia mais sobre o texto que Ele me entregou no dia que Ele me deu o chamado, né? Está lá em Ezequiel 2, e eu vou ler só um pedacinho dele aqui, é o Ezequiel 2, o capítulo inteiro, né? Eu vou ler do 3 a 8 aqui. E diz assim, ó, ele disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem de espinheiros e você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam nação rebelde. Vocês lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma do que eu vou lhe dar. E eu, por muito tempo, eu fiquei com essa palavra remoendo, né? E até que, quando a gente voltou ao Brasil, eu me sentia como uma planta pronta para frutificar, né? Pronta para arrebentar de frutos, né? Só que plantada num terreno que não é o conveniente, né? Não é o terreno dela, não é o habitat, né? Então eu sentia assim como minhas raízes tentando buscar energia e não conseguia, né? E vendo de repente as flores dos frutos caírem e não conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer dentro do meu coração, né? E eu me vi muitas vezes como o texto lá de Salmo 126, né? Semeando com lágrimas, né? E persistindo, e caminhando, e semeando, e chorando, né? E até que eu percebi que Deus me pegou e me colocou, como um bom jardineiro, né? Me colocou num lugarzinho ideal, um lugarzinho bacana para eu fortalecer a minha raiz, né? Que foi o discipulado, né? O nosso campo hoje aqui, ele é muito forte em discipulado. E, na verdade, era isso que a gente fazia no campo também.
lá na Austrália, lá na Nova Zelândia. Né? Tinha um ministério que eu gostava muito, assim, não tive a oportunidade de ingressar com força, que chamava Cobras e Serpentes, não, Serpentes e Pombos, né? Que era em cima do texto de você ser astuto como a cobra, simples como a pomba e astuto como a serpente. Né? E ali a gente ministrava a palavra. Né? Isso tem fortalecido a minha vida, tem fortalecido o nosso ministério, tem fortalecido a nossa família. Né? Então, o discipulado na palavra, o discipulado no caminho, não é isso? O discipulado na adoração, né? E um discipulado na oração. Isso é bem legal, porque eu estava vendo um pastor falando, e ele falou assim, quando você fala de chamado, você não... Ele falou assim, a Bíblia não fala de chamado, Deus chamou e deu, sabe? Aí eu falei, o que eu faço com aquele momento que eu passei lá, que eu senti a palavra de Deus, né? E na sequência ele fala assim, Deus não fala de chamado, Deus fala para a comunidade levantar, né? Escolha dentre vós pessoas idôneas, né? Não dadas ao vinho e tudo para liderar. E isso eu tenho visto com relação a esse projeto especificamente. Né? Então a gente tem visto, e a igreja, eu acredito que tem visto também, pais têm colhido os frutos desse discipulado. Né? A igreja tem colhido jovens com comportamento diferente depois desse discipulado, não por conta de nós. Né? Glórias a Deus por isso. Mas é a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida, e isso reflete onde a gente está. O que o Alinho falou, o mais difícil de um missionário é ser. Né? Porque você levantar uma bandeira de projeto, de que estou fazendo, mas o que você está sendo de fato? Né? Eu costumava até brincar que a gente conhecia muito missionário que fazia o projeto semente. Né? Montava um projeto semente num lugar, aí você vai, semente para o pastor, fala que está fazendo as coisas, semente para o seu mantenedor, semente para o irmão que te liga. E, gente, o mundo lá fora precisa muito, e precisa muito de gente madura também. Precisa muito de famílias, para viver como família. Eu acredito que minha família, ela consegue despertar, pelo menos, né, uma curiosidade com quem convive com a gente. Né? O que eles têm? Né? O que esses meninos têm? Né? Esses meninos são obedientes, o que acontece com eles? Né? Eu não vejo vocês brigando, eu não vejo... Isso desperta. Teve uma moça que viveu com a gente, ela veio de São Paulo para Brasília, amigas, namorada de um amigo nosso, e vinha para casar. Né? Aí estava sem onde morar, a gente falou, pode ficar lá em casa. Vocês vão casar em quanto tempo? Em 1 ano. Tudo bem, fica lá em casa. Ela foi e começou a morar lá em casa. Passou uns 6 meses, eu acho. 8 meses. 8 meses ela chamou a gente para conversar e falou assim, Drica, Fred, eu não quero casar mais não. Mas por quê? O que aconteceu? Ela falou assim, eu quero ter uma vida igual a de vocês. Eu não quero ter uma vida igual a que eu tenho com meu namorado. Né? Então, assim, isso foi bastante, deixou a gente bastante alegre. Foi de bastante alegria para a gente perceber esse tipo de influência. E a gente nunca comentou nada sobre o relacionamento dela. Pelo contrário, a gente sempre gostou muito do rapaz, que a gente conheceu ela por conta dele, inclusive. Né? Sempre foi uma pessoa do nosso coração e acabamos influenciando dessa forma. Né? Mas quando você se coloca diante de Deus e fala assim, Deus, eis-me aqui, existem algumas coisas que a gente não pensa exatamente nesse momento, né? No calor desse momento. Né? Às vezes você está na adoração, você está lá
cheio da unção, cheio daquele calor, e a gente não percebe que, por exemplo, Jesus, ele não é democrático. Quando você fala eis-me aqui, ou quando você aceita Jesus, você não está numa república mais. Você entrou num reino. Não é isso? E no reino quem é que manda? É o rei. E todos os demais são súditos, são servos. Né? Então, não andar com Jesus, andar com Ele, não é todo mundo que consegue. Né? E não dá para você andar com Ele e andar com todos. Não dá para eu falar que eu estou andando com Jesus e estou andando também de mão dada com o meu inimigo. Né? E a cruz é uma mensagem muito clara, no meu ponto de vista. É uma mensagem muito clara. Ela diz assim: Fred, desista de si mesmo. O que você quer para você, não importa. Você vai viver o que eu sonho para você. E a palavra me garante que os planos de Deus são maiores, são melhores, que é bom, que é perfeito, que é agradável, mas muitas vezes não é o que eu quero. Isso a gente tem que lembrar. Vamos abrir nossa Bíblia aí em Mateus 28, 16 ao 20. Esse eu quero ler aqui na versão de todo mundo. Esse projeto aí para mim, Herbert, o texto. Mateus 28, 16 a 20. Vamos lá. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que eu acho bem interessante nesse texto é algo que a gente muitas vezes esquece, né? Essa palavra Deus, Jesus, entregou para quem? Está lá no começo do texto. Ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Né? Então eu concluo que o ide, fazer discípulos de todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi um chamado para a multidão. Né? Foi um chamado para 11. Foi um chamado para quem é discípulo, para quem anda perto. Por quê? Porque é um chamado para multiplicar. Então, você vai multiplicar em cima de uma matriz que está boa. Não é em cima de uma matriz que está mais ou menos. Que anda de mão dada ali com o pecado e tal. Não. É uma matriz que você tem certeza que vai dar bons frutos. Né? E hoje a gente vive uma realidade bem diferente disso. Né? A gente vê muito em ministrações, em pregações, e muitos youtubers, né, até evangélicos também. A gente vê uma graça muito barata. Né? Uma graça dentro de um discipulado
que não transforma, né? Não dá para você me falar que você teve um encontro com Jesus e nada na sua vida mudou. Se você teve um encontro com Jesus e nada mudou, tem alguma coisa errada. Como não tem condições, né, de você ter um encontro com um ser supremo do universo e você nem tremeu, você nem arrupiou, né? Esse é um evangelho indolor, né? Um evangelho que fomenta o bem-estar, que fomenta o sucesso, né? Vem para Jesus, vai dar tudo certo. A irmã Lília falou que é o apesar. A gente vai ralar, vai sofrer talvez até mais do que quem não está trilhando esse caminho. Apesar disso, Deus está conosco. Amém? Outro raciocínio que eu chego dentro desse texto é que a multidão, ela tinha a Bíblia. Né? A multidão tinha a Bíblia. A multidão tem a Bíblia. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente compra em qualquer lugar, né? Mas só os discípulos tinham a mensagem. Muitas vezes eu acho que Jesus pregava em parábolas para facilitar o entendimento do discípulo. Você já conversou, eu já me peguei assim algumas vezes numa rodinha de amigos que eles trabalham com alguma coisa que eu não trabalho, aí eles começam a conversar entre eles e forma de falar e tudo, e você, o que eles estão falando, né? Eu acho que a Adriana sente assim algumas vezes quando estou falando de computação gráfica e tudo. Ele está tentando se comunicar. Uma hora eu entendo. Então, os discípulos têm a mensagem. É além da Bíblia. A Bíblia mesmo fala que a palavra mata. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então você tem que andar com a Bíblia, nós temos que andar com a Bíblia e de mão dada com o Espírito. Na hora que você abrir essa Bíblia aqui, você tem que sentir o Espírito de Deus, você tem que tremer, isso aqui tem que ser vivo, né? E a gente tem que saber quando a gente está sendo discipulado por Jesus, né? É uma coisa bem interessante assim, né? Que a gente bate muito nessa tecla lá. Teve uma situação que aconteceu no discipulado que a Adriana falou assim para a moça, assim, falou assim, ó, você tem que pegar tudo que falam para você, a gente chama de passar no reino, né? Você pega a palavra que você está ouvindo e você passa aqui dentro da Bíblia. Passa ela no reino. Se tudo bem, tudo bem. Se não, você ignora. Aí a Adriana falou assim, até o que a gente fala aqui, você tem que passar no reino. Não é porque eu estou falando que está tudo certo. E se eu estiver falando de alguma dor minha? Se eu estiver com alguma ferida na alma e está refletindo na minha interpretação, no que Deus quer falar? Você tem que estar ligado aqui. Você tem que estar conectado na Bíblia, né? Então, nós temos que saber ouvir, né? As ovelhas, ela reconhece a voz do pastor. O pastor guia as ovelhas só em comandos de áudio, né? Vai chamando, né? E a gente tem que estar de ouvido atento, não pode estar disperso, né? Lá em Provérbios, Provérbios 27, salvo engano, que fala assim, assim como pensa, ele o é. Né? Assim como a gente pensa que nós somos, é como nós realmente vivemos. Né? Então, nós somos consequências do nosso pensamento. Né? Se a gente está pensando errado, a gente começa a ouvir errado.
logo a gente vai começar a viver errado, porque a gente vai viver em cima da nossa própria vontade, né, do nosso próprio forma de vida, né? E tudo que começa na gente é circunstancial, né? E você pode falar assim, Fred, mas eu sou cheio de problemas, cheio de coisa para eu resolver, né? E uma vez eu ouvi um pastor amigo, que ele falou assim, se o seu problema o dinheiro resolve, ele não é problema, meu irmão. Porque muitas vezes a gente se atém nesse mundo e quer resolver tudo que é financeiro. E a gente maximiza tudo que é financeiro. E se é um problema que o dinheiro resolve, não é um problema. Essa solução é simples, né? E qual o problema que a gente tem que o dinheiro não resolve, né? E para isso a igreja existe, para isso a gente está no discipulado, para isso a gente está com o pastor, né? E compartilha, né? Que vai além do nosso trabalho, vai além da nossa força. Então, tudo que começa em Deus é verdadeiro, tudo que começa na gente é circunstancial, né? E em cima disso, qual a sentença que a gente leva, né? Quando a gente se apresentar diante de Deus, né? Como é que vai ser isso? Né? Igual eu comecei falando lá da graça barata, né? E qual é a nossa sentença, então, quando a gente se apresentar diante de Deus? Na hora que você sentar num banco de réu, diante de Deus, você é culpado, muitas vezes confesso, um réu confesso. E qual a sentença do juiz para você? Né? A sentença da graça, a sentença de Deus é a justificação. É a gente conseguir se apresentar diante de Deus errado igual a gente é. Pecador, maltrapilho, né? E a gente se apresenta diante de Deus e a graça dele é o que nos justifica. É através da graça dele que a gente vê famílias conseguindo viver no campo. Porque se o irmão que ficou aqui falha no sustento, um missionário lá ajuda. Quantas vezes a gente no campo, a gente tinha mantenedores fiéis que eram missionários. E a gente com problemas, achando que o problema é o dinheiro. E dinheiro nunca é problema. Quando a gente foi sair daqui, eu recebi uma palavra, que uma pessoa olhou para mim e falou assim, Fred, você não precisa de dinheiro, você precisa de ter onde dormir, e você vai ter onde dormir, sua família vai ter onde dormir. Você não precisa de dinheiro, você precisa de vestir, e você vai ter o que vestir, sua família vai ter o que vestir. Você não vai precisar de dinheiro, você precisa de ter o que comer, e sua família vai ter o que comer. E na nossa viagem foi desse jeito. Foi desse jeito. A gente nunca tinha dinheiro sobrando para nada. Não tem dinheiro. Não sei o que não tem dinheiro. Mas nunca faltou. Nunca faltou. E foi uma época tão gostosa que a gente podia... A Ana Paula virava para a gente pequenininha e falava assim, papai, eu queria ir no cinema. Eu falei, então vamos orar. Vamos orar. E a gente orava e lá pelas tantas, ou uma avó, ou um irmão aqui da igreja ligava, falou, eu estava orando e Deus mandou mandar $20 para a Paulinha. E a gente levava ela no cinema com esse dinheiro. Comprava os mimos que ela queria. Né? E a gente passa a viver essa dimensão que é o que Deus chamou todos nós para vivermos. A dependência no reino. Porque o rei não vai deixar ninguém passar falta. Né? Eu quero finalizar lendo um texto do pastor Cássio Silva, ele é da Missão Amém, e ele tem
um texto bem pequeno, bastante interessante, sobre o que a gente está falando de família e de ministério e de missões. E ele diz assim, ó, o nosso maior desafio no campo missionário não é aprender línguas complexas, compreender culturas exóticas, nos adaptar a ambientes para nós desconfortáveis, mudar hábitos e gostos alimentares, morar em palhoças ou casebre, embrenhar em floresta traiçoeira, navegar por rios inóspitos ou peregrinar por desertos causticantes. Também não é encontrar espaço em sociedade pós-moderna, comunicar uma mensagem religiosa para mentes secularizadas, sermos rechaçados como retrógrados, tidos como inconvenientes e discriminados como supersticiosos. Nosso maior desafio no campo missionário é, sim, enfrentar as mazelas da nossa alma, encarar a feiura do nosso próprio coração, romper com as amarras que nos prendem, guardar o coração da vaidade frente aos elogios, do abatimento frente às críticas, do descontentamento frente às frustrações. Amar o colega de equipe, amar o povo ao qual servimos, sermos mais servos e menos senhores, mais amigos, menos patrões, mais tolerantes e menos exigentes. Sem a graça, esse é um desafio inatingível e talvez por isso mesmo o Senhor nos chama para estar com Ele. E o resumo é isso. Começa dentro da gente. Quando a gente compartilha com esses irmãos, vale a pena. Pega o telefone do Wesley na secretaria e conversa com ele. Ele tem histórias sensacionais para te contar dos erros que ele tem cometido lá. E porque para muitas pessoas, às vezes, a obediência é uma tarefa fácil, Para muitas pessoas, entregar as coisas, os bens, para Deus também é fácil, Muitas vezes até falar que a gente entrega a nossa vida para Deus é fácil, Trazer uma criança para ser batizada, apresentar a Deus, entregar a Deus, é uma coisa linda, é maravilhoso. Ver a criança crescer, professar a fé, é poderoso. O difícil, irmão, é deixar essa criança na mão de Deus. O difícil é a gente largar essas coisas na mão de Deus. É largar a nossa vida na mão de Deus. E esse é o desafio que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar essa noite. Não precisa ser além, pode ser aqui. O desafio é abrir a casa, é receber os jovens, é receber quem está precisando de ajuda, é conversar. Quantas coisas a gente não resolve numa conversa, quantas pessoas não estão com o coração pesado, e só precisa de um amigo, de um ombro amigo, para ter um norte. Amém?